Oi, povo lindo, povo abençoado de Jesus. Mais uma ideia para o nosso Ministério Infantil. E para você que ainda não curtiu, não compartilhou, não deixou seu joinha, não se inscreveu, a oportunidade é essa. Curte, se inscreve, compartilha, porque tem muito mais vídeos para nós neste canal. Muita ideia legal, muita ideia bacana. Porque, gente, é um ajudando o outro, na verdade, é tão bom. Eu gosto tanto quando eu curto os vídeos das tias, sabe? Que tem ideias e eu pego essas ideias pra mim. Olha, uma coisa que eu tinha em casa e não sabia. Então é muito bom, é um ajudando o outro. Então, o visual que eu quis trazer hoje, meninas, é dessa Bíblia. Olha, todo mundo acha que já fez uma dessa, não é verdade? Só que o que eu quis trazer com este recurso foi o seguinte. Eu não quis só colocar, por exemplo, numa escola bíblica, né? Que a gente conta uma história, mas é como se fosse uma aula. Não. Eu quis fazer no ministração à noite, no congresso, no culto. E não só naquela coisa do ensinamento. Aí o que eu pensei? Eu vou colocar um pouquinho de teologia aqui. Por quê? Porque, gente, nós que saímos muito para fora, nós somos uma igreja muito humilde, não é verdade? Que os irmãos não têm nenhuma base da teologia. E aí eu queria trazer um pouco para as crianças, um pouquinho de teologia, mas não para ficar aquela teologia chata, sabe? Eu quis fazer uma coisa engraçada, que fosse ensinando e ao mesmo tempo ministrando. Aí eu tive a ideia de fazer esse recurso assim, ó. Olha só. Tem os pezinhos, as mãozinhas, né, que balançam. E aí eu quis falar um pouquinho sobre a história da própria Bíblia. E aí o que eu fiz? Olha, meninas, tudo isso aqui é feito de EVA com tinta de tecido. Aí eu quis falar sobre a oração, né? Que o Senhor trouxe a inspiração da Bíblia, olha só, através da oração. Na verdade, que o Senhor falava pelos profetas, ele chamou pessoas para assim estar escrevendo a Bíblia. E aí eu desenhei, risquei, como eu tenho muita facilidade para desenhar, eu só risquei, não fiz com nenhum molde não. Eu olhei no livro lá que eu tinha, uma Bíblia aqui de ilustração, e aí eu fiz. Aí eu falei sobre isso na próxima página. Eu falei que a Bíblia foi escrita por muitas pessoas, tá vendo? Isso aqui tudo eu peguei ideias de livros. Aí eu falei que a Bíblia foi escrita por 40 homens, não é verdade? 40 homens em tempos diferentes. E aí, como eu fui falando sobre isso, o começo eu fui falando sobre a oração, como era importante, como você tem orado, irmão, intercedido pela sua família, tudo isso, sabe? Pra ficar uma coisa bem legal. E aí, ó, com esses 40 homens, a gente pode falar que Jesus não faz acepção de pessoas, não é verdade? Todos são chamados para o reino dos céus. E aí, depois eu fui falar sobre os pergaminhos, como que a Bíblia foi escrita, que papel que foi feito, que aí a gente pode falar sobre escola, os materiais que se usam hoje, que as crianças usam nas escolas era totalmente diferente, para eles conhecerem um pouquinho a história da Bíblia. E aí, meninas, olha só. Depois eu fui falando que a Bíblia significa coleção de livros, né? Se você pegar todos os livros da Bíblia, ele significa na teologia coleção de livros. E aí eu mostrei aqui a Bíblia, que no Velho Testamento tem a Bíblia composta por 66 livros, que no Velho Testamento é 39 e no Novo é 27 livros. Então, esse testamento foi a aliança que o Senhor fez aproximadamente 1.600 anos atrás, não é verdade? E eles ficam muito curiosos olhando. Aqui eu colei, meninas, olha. Aqui eu fiz, ó, as tirinhas dos livros, só as tirinhas. E essa parte eu fiz maior, dando a impressão que era a coleção de livros, tá entendendo? Então aqui só são tirinhas, ó, de livros que eu fiz. E aí quando colou, ficou assim. Aí depois eu fui falando como a Bíblia chegou até nós, como ela foi traduzida. E aí, olha só como é que eu fiz. Eu falei que ela saiu lá de Israel, de muito longe. Tá aqui a bandeira de Israel, quis trazer para eles conhecerem, né? Porque nós que somos evangélicos, muitas das vezes as pessoas não sabem nem
como é que é a bandeira de Israel, não é verdade? Então isso é muito importante até para os adultos conhecerem. E aí você faz de uma forma bem animada, bem divertida. E você não fica só preso nisso, não. Você pode falar da dificuldade do evangelho, como a gente vive hoje, tudo, os países, a perseguição. Então fica uma coisa muito rica. E aqui em cima, ó, eu coloquei alguns textos, porque até na hora a gente lembra, entendeu? E aí eu coloquei aqui, ó, 2 Timóteo, em cima, 3,16, que diz que toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E aí fica muito legal pra gente se lembrar na hora. E aí eu fui falando que, tipo assim, eu fui colocando assim, lá vem a Bíblia, até chegar a nós, entendeu? Lá vem a Bíblia, então saiu de Israel, bandeira de Israel, veio da Itália, né? Coloquei aqui Roma, a bandeira que foi passando. Então, como a Bíblia, ela veio, as traduções dela veio de muitos países, muitos lugares, eu coloquei alguns países aqui. Depois pela Alemanha, e todos eu coloquei com um versículo-chave aqui para se lembrar, ó. Que é Provérbios 20:11 diz, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se elas forem boas ou retas ou puras. E aí vem pela Alemanha, depois Estados Unidos, né? Bandeira dos Estados Unidos, botei outros provérbios aqui, até chegar no nosso Brasil. Porque se a gente colocar muitas bandeiras, muitos países, fica muito cansativo. Eu coloquei só algumas. Aí a gente vai se falando que a Bíblia chegou na nossa terra abençoada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, para eles saberem que é uma bênção, né? A gente ter a Bíblia em nossas mãos e que ela é um tesouro. Aí depois eu falei da importância da Bíblia, né? O versículo-chave, que é João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então eu coloquei aqui coração com a cruz e o versículo para eles estarem memorizando. E aí, meninas, depois o que eu fiz? Eu coloquei a importância da Bíblia no mundo, onde a gente vivemos, né? Aí eu coloquei aqui um planeta e várias crianças. Isso aqui, ó, é pintado com EVA, com tinta de tecido. E aqui eu fiz com EVA. E aí eu disse que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Porque todo mundo tem uma Bíblia na sua casa. Mas nem todos leem, não é verdade? As pessoas até têm uma Bíblia em casa. Mas muitas das vezes ela fica lá empoeirando. Então ela é mais vendida no mundo. Mas nem por isso ela é mais lida. Então, porque a importância de nós podermos estar cada dia mais lendo a palavra do Senhor. E aí depois eu fiz essa menina aqui, ó. E eu falei que a Bíblia, ela só quer que alguém abra ela e leia. Aí eu fiz um vestidinho azul, coloquei assim. E aí eu termino a história com esse recurso visual, que ele fica muito, muito bonitinho. Dá pra você colocar ele dentro de uma sacolinha só, ou dá pra você carregar até debaixo do braço e ir pra onde você for ministrar. Então, essa foi a ideia que eu quis trazer para vocês. Levarem um pouco o conhecimento da palavra do Senhor através de um pouco de teologia, não é verdade? Porque muitas das vezes a gente vai na igreja que os irmãos já sabem tudo. As crianças já sabem tudo, porque são bem ensinadas. Né? Tem escola dominical e aquela coisa toda. Mas tem igreja que os irmãos não investem muito na palavra e é novidade até para eles. Tem muita coisa que, quando eu rodo muito por aí, tem gente que não sabe, fala, ai, irmã, que benção, é bom que a gente aprende mais, né? Mas aí o que acontece? Para você não deixar aquela ministração chata, cansativa, você tem que levar de uma forma bem animada, bem divertida, bem inspirada, ora bastante, para que o Espírito Santo de Deus te dê a iluminação, para você estar cheia da unção para pregar, para os irmãos deixarem a palavra entrar bem fundo no coração. E aí é uma bênção. Todo mundo entende, as pessoas são edificadas, as crianças compreendem. Muito importante também, meninas, na hora de estar ministrando, ficar repetindo coisas, porque isso ó, fica dentro da mente, dentro da memória, e assim desce para o coração. E as crianças nunca mais esquecem, porque eles é a base e o fundamento. Então, fica muito, muito legal. Então, essa foi a ideia que eu trouxe para vocês hoje. Próximo vídeo, eu vou trazer mais um recurso muito, muito legal. Tchau, meninas!